Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e a gente vai falar sobre um tema muito sério, muito preocupante. Afinal de contas, a Bolívia, país vizinho, enfrenta um surto de sarampo, que é uma doença viral altamente contagiosa e que pode levar a complicações graves, especialmente em crianças não vacinadas. Diante da situação, cresce a preocupação com o risco de reintrodução da doença no Brasil, em especial em estados de fronteira como o nosso. Nós vamos conversar com o médico infectologista, Dr. Júlio Croda, sobre o que isso representa para a população sul-mato-grossense e o que pode ser feito para prevenir novos casos. Bom dia, Júlio. Prazer te receber aqui, mas dessa vez para falar de um tema que preocupa muito, né? Que é essa incidência de casos de sarampo no país vizinho. O que é que está Realmente acontecendo aí, Júlio? preocupa demais e foi oportuno, né, essa conversa, está sendo Claro, oportuna essa conversa para tratar desse tema, porque a gente está vivendo um ressurgimento do sarampo na América como um todo, com um surto importante nos Estados Unidos, transmissão sustentada nos Estados Unidos, no Canadá, e mais recentemente aqui no nosso país, do lado, a Bolívia, em Santa Cruz de la Serra, tem um surto que já tem mais de 60 casos confirmados, 300 em investigação, e preocupa muito, né, principalmente o nosso estado, principalmente a região de Corumbá, Ladário, mas também a capital. A gente recebe claro, muita gente da Bolívia, claro, né? claro. Agora, isso está acontecendo também nos Estados Unidos e no Canadá? São números de casos significativos por lá? Significativos por lá, com transmissão sustentada, Pois é, principalmente no estado do Texas, e isso se deve às baixas coberturas, né? O sarampo é uma doença altamente transmissível por via respiratória, você precisa ter cobertura de 95% de vacina para a gente não ter transmissão sustentada, então qualquer reintrodução do sarampo pode trazer um dano importante, principalmente para as crianças, né, onde os casos mais graves ocorrem. sim. Agora, considerando a proximidade no nosso estado, né, da Bolívia, qual é hoje a nossa cobertura vacinal por sarampo? Então, a gente de primeira dose, né, a gente tem 88% no estado, o ideal é que a gente tenha 95%, e de segunda dose nós estamos com 68%. A primeira dose ela é ministrada aos 12 meses e a segunda dose, 15º mês, né? Então, assim, é muito preocupante. A gente tem uma cobertura de primeira dose muito próxima do ideal, mas de segunda ainda muito baixa. Então, tem que intensificar as campanhas de vacinação, intensificar as campanhas de vacinação nessas cidades de fronteiras também, Ladário, Corumbá, com a Bolívia, para Que evitar seria a a porta de transmissão. entrada, né? Exatamente, né? Muito contato ali. Santa Cruz de la Serra é uma cidade onde os brasileiros vão muito, onde existe muito negócio com o estado do Mato Grosso do Sul. Muita gente estuda aqui, inclusive de lá, É entendeu? verdade. Então é importante a gente ficar bastante atento e aumentar as coberturas E muita vacinais. gente daqui estuda lá também, né? As faculdades de Exatamente, faculdade de medicina. medicina em Santa Cruz de la Serra. Então, fluxo de pessoas é bastante intenso. A nível Brasil, como está a vacinação? Tá, a gente, Mesmo nesses mesmos a primeira dose, a gente, percentuais? nesse mesmo percentual, a gente tem uma cobertura de primeira dose muito próxima do ideal, mas de segunda dose muito baixa. O Ministério da Saúde, inclusive, está recomendando para essas cidades de fronteira a implantação da dose zero, que é ministrada dos 6 meses ao 11º mês, porque quando a gente observa, né, os casos mais graves e severos são em crianças não vacinadas. Então, quando você tem um risco eminente de você ter uma transmissão sustentada, a gente tem que proteger essas crianças menores também. Então, nesse momento, principalmente para Ladário e Corumbá, está sendo recomendada a dose zero, que não é a dose habitual do calendário vacinal, porque começa no 12º mês, mas está sendo recomendada para garantir uma proteção ainda mais elevada para essas crianças Mais menores. precoce, né? O grupo de risco, né, de pessoas mais vulneráveis, está relacionado à infância mesmo ou a gente amplia um pouco? Infâncias e eventual infância, com certeza, né, principalmente nas crianças menores de 1 ano, por isso essa questão estratégica da dose zero, em crianças imunossuprimidas também. A gente sabe que em locais onde existe uma
Desnutrição importante, prevalência de desnutrição, eventualmente aqui no estado, nos indígenas, né, já foi um estado com elevada taxa de desnutrição entre os indígenas, principalmente nas crianças. É importante ficar atento. E a gente sabe que também nas comunidades indígenas a cobertura vacinal é menor. Então, acho que é uma população que a gente tem que ficar mais atento, redobrar a atenção, aumentar a cobertura vacinal, para evitar óbito, né, principalmente, né? Assim, com essas coberturas vacinais, evidentemente, o risco de transmissão sustentada é enorme, mas reforçando essa vacinação nesse público específico, né, a gente pode diminuir, eventualmente, fatalidades nessa população. É uma questão importante, né? Eu gostaria de entender se nós ainda temos tempo, né, para evitar o aparecimento de casos aqui no Brasil, ou você imagina que isso será inevitável? Com as coberturas vacinais que nós temos nesse momento, né, e a circulação importante do vírus em outros países, como a Bolívia, Estados Unidos, que a gente visita, a gente vai com uma frequência elevada, é muito difícil, né? A gente já teve a notificação recente, né, no mês passado, de 9 casos em Tocantins importados da Bolívia. Então, houve umas 9 casos que tem relação com essa transmissão na Bolívia. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, porque o que a gente pode fazer, né? No momento que tem um caso aqui importado, a gente tem que ir para essa localidade e tentar aumentar a cobertura vacinal muito rápido, que a gente chama vacinação de bloqueio, para evitar a transmissão sustentada e disseminação da doença para outras regiões e outras populações. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente volta para entender um pouco sobre os sinais, os sintomas, os cuidados que devemos ter e, sobretudo, entender se nós estamos preparados para tentar esse bloqueio. Já voltamos. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocord, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando o Dr. Júlio Croda, médico infectologista, pesquisador da Fiocruz, e que vem hoje conversar com a gente sobre o surto de sarampo na Bolívia e que traz grandes preocupações para nós, que somos vizinhos do país. Júlio, nós estamos preparados para esse bloqueio vacinal, para essa tentativa de bloqueio vacinal? Muito difícil responder essa pergunta, né, depois do Covid-19, né? A gente tem um SUS, Sistema de Saúde Único muito forte, com uma capilaridade enorme do ponto de vista de levar a vacinação para toda a população, mas a gente também tem uma carência de pessoal importante no SUS, né? Então, assim, a gente tem que organizar melhor a força de trabalho, para que a gente possa realmente fazer ações como essas, né? Muito rápida, uma resposta muito rápida, uma campanha muito rápida de vacinação para as crianças menores de 1 ano com dose 0. Então, a mobilização e a necessidade de profissionais de saúde, né, em número suficiente é a grande barreira. Hoje em dia a gente tem poucos profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde estão relacionados à assistência no SUS, né? Sim. A demanda é muito grande. E resta poucos profissionais, né, para vacinação, para fazer prevenção. Então, assim, essa é a nossa realidade. Então, a capacidade é limitada de uma resposta rápida. Vacina nós temos. Vacina nós temos suficiente, o Ministério da Saúde tem à disposição, não existe falta de vacina para sarampo no Brasil. Júlio, outra questão que é importante, né? Nós não temos sarampo há algum tempo no país, e as pessoas acabam se esquecendo, né, dos sintomas, quais são os sinais de alerta. Eu gostaria que você explicasse para a gente, né, você já disse que é uma doença de transmissão respiratória, o que mais é importante? Quais seriam as primeiras manifestações da doença? Geralmente, né, ocorre mais em crianças, justamente porque não tem a vacina ou a vacinação incompleta. Inicia-se com sintomas respiratórios, catarrais, né? A criança pode apresentar tosse, febre, eventualmente secreção, né? E, posteriormente, aparece um rash maculopapular. Então, alguns dias depois do quadro respiratório. Então, essa é a característica principal. O sarampo pode se confundir com as arboviroses, né? A gente também tem bastante dengue, chikungunya, zika. Mas o grande diferencial é esse sintoma respiratório. Se apresenta essa pele avermelhada, que a gente chama de rash, né? Sim. Essas manchas avermelhadas associadas a sintoma respiratório, tem que ficar atento, porque eventualmente não é dengue, não é zika, não é chikungunya, pode ser sarampo.
Aí, diante desses sintomas, deve-se procurar uma unidade de saúde. Imediatamente, para se testar, para receber suporte, para entender se essa criança está sendo vacinada ou não, principalmente as crianças menores de 2 anos, as crianças que não receberam vacina, as 2 doses de vacina de sarampo, têm um maior risco de adquirir a doença nesse contexto onde a gente tem elevada a transmissão na Bolívia. Então, é importante realizar a testagem, é importante que a gente faça essa testagem rápida, que faça a vacinação de bloqueio, que investigue casos secundários para a gente conter a transmissão do sarampo. Importante entender que o Brasil recebeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde, ano passado, de eliminação do sarampo. A gente teve a transmissão sustentada em 2018, né? Muitos casos no norte, por conta de baixas coberturas. Ficamos de 2018 até 2024 tentando eliminar esses focos, reduzir a transmissão. Desde 2020, o Ministério da Saúde vem no empenho no sentido de reduzir essa transmissão. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos casos de sarampo e por isso que recebemos esse certificado de eliminação. Mas agora, com a volta da transmissão tá aí, né? E a baixa cobertura vacinal, o risco está aí, está iminente. Agora, Júlio, o sarampo pode complicar, né? Pode dizer para a gente quais são as complicações, quais são os riscos do sarampo? Uma complicação muito comum, né? É a pneumonite, que a gente chama, e é um quadro grave. Pode ser grave, né? Muito grave. A criança geralmente necessita hospitalização, eventualmente intubação, ventilação mecânica, ser internado em unidade de terapia intensiva. E, eventualmente, uma criança pode morrer por sarampo, né? Como que a gente pode acreditar nisso, né? Nos tempos atuais. Nos Estados Unidos, nesse surto atual, já tem 3 óbitos. A gente 3 óbitos por sarampo em crianças menores de 2 anos. Então, assim, sabendo, né, que assim, essa vacina que a gente tem, a vacina antiga, né, que dá uma proteção extremamente elevada, não só para a doença, para as formas graves, mas também em relação à transmissão. Então, assim, não se justifica a mãe não levar sua criança para se vacinar, para tomar essa vacina do sarampo, uma vacina antiga, eficaz, para prevenir. Super segura, Super né? segura, milhares de doses administradas, mais de 2 décadas de experiência com essa vacina. O tratamento do sarampo é sintomático, né? Sintomático e suporte, né? Suporte, né? E a criança sofre bastante, né? Sim. Principalmente com esse quadro respiratório que acomete os pulmões. Então, assim, a gente tem que entender que a infância, né, é o momento de vacinar. Até os 5 anos, a criança tem que ter sua caderneta de vacina completa. Então, assim, esse alerta para o sarampo também serve para outras doenças que são imunossupreveníveis. De um modo geral, a gente observou essa redução, né, dos índices de vacinação nos últimos anos e que já tem uma retomada, mas nós precisamos melhorar. Começou essa retomada, que é muito bom, né? A gente vinha desde 2015 com queda. Então, assim, o primeiro ano que a gente retoma é 2023, agora 2024 a gente mantém essa retomada, mas está aquém do ideal e do que o Brasil já foi. Em termos de referência. Sempre foi uma referência mundial. Exatamente. Né? A gente vai para mais um intervalo e volta para continuar falando sobre esse tema. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família.
estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o Dr. Júlio Croda, que é médico infectologista, que é pesquisador da Fiocruz e que traz aqui informações importantes sobre o surto de sarampo na Bolívia, país vizinho, e os riscos que temos de um surto aqui no nosso estado. Júlio, quais os cuidados nós devemos ter na fronteira? Porque há o trânsito de bolivianos para o Brasil, de brasileiros para a Bolívia e vice-versa. Que cuidados nós devemos ter nesse momento? É evidente, né, que a gente tratou muito aqui de aumentar a cobertura vacinal. Assim, essa é a primeira ação imediata, né? A gente tem que fazer buscativa nas creches, nas escolas, ver as crianças que faltam a segunda dose, principalmente, porque a nossa cobertura de segunda dose é muito baixa. Já foi instituído a dose zero, todas as crianças de 6 meses a 11 meses têm que tomar essa dose zero, Corumbá e Landário. Essa é a parte preventiva. A gente tem vacina suficiente, Isso já está acontecendo ou não? Isso se iniciou o Ministério esteve aqui, né? O Ministério da Saúde esteve em Landário e Corumbá para lançar essa campanha da dose zero. Acredito que mais de 1.000 crianças nessa faixa etária já tomou essa dose zero. Então, assim, a gente precisa incentivar e melhorar essas coberturas. Então, esse papel da prevenção é fundamental. Segundo, ficar bastante atento para qualquer sintoma que sugira sarampo. A gente sabe que circula outras arboviroses, mas agora é inverno, né? Não é comum
né, você ter um exantema, pele avermelhada com sintoma respiratório e você pensar em dengue. Então, tem que sensibilizar a nossa rede de saúde, os médicos, os enfermeiros, para que, se nessa região, qualquer pessoa que apresente esses sintomas compareça à unidade de saúde, tem que ser testada e esse teste tem que sair rápido. Essa é a pergunta que eu faria, né? Se os profissionais de saúde estão preparados para o diagnóstico de sarampo, porque a verdade é que, como é uma doença que se tornou incomum, aliás, ausente no país, o pensamento a respeito da doença pode não vir. Exatamente. E aí retardar o diagnóstico, né? Exato. E se você retarda o diagnóstico ou não diagnostica, você Sim. deixa de atuar de maneira preventiva. Exato. Da busca ativa de casos secundários, da vacinação de bloqueio em certos bairros onde existe, eventualmente, alguma circulação, alguma transmissão a partir de um caso importado. Então, é bom ficar atento. Os profissionais de saúde, eles realmente precisam de treinamento, porque, como você falou, né, a doença do passado, poucos viram sarampo grave, poucos viram crianças com sarampo. Então, assim, a pessoa ela não pensa nisso. A maioria dos profissionais da unidade pública de saúde não são pediatras, são recém-formados, que não tiveram contato com a doença. Então, é importante ficar atento. Eu vou falar a verdade, eu tive 30 anos de medicina, eu tenho 31 anos de medicina, eu nunca vi um caso de sarampo. Exato. Eu tive, mas nunca vi. Graças ao sucesso do nosso programa de vacinação. Sim, sensacional. Eu também não. Também nunca conduzi um caso de sarampo. Olha só que coisa, né? Sou mais novo que você. Então, mas agora a gente tem, né, o retorno, então é bom a gente ficar atento e principalmente para os sintomas, né? Sintoma respiratório com exantema, eventualmente até adulto a doença é mais leve, a pessoa pode confundir muito com as arboviroses. É verdade. Então, assim, e como é que diferencia? Né? É muito difícil, né? É muito difícil. Vai ter que perguntar sobre sintomas respiratórios que antecederam o exantema. Que é uma doença mais catarral. Né? Exatamente. E viagem, né? Eventualmente você viajou. Então, assim, pessoas que viajam para a Argentina, para a Bolívia, eventualmente vão se expor, né, a esses casos de importação. Foi o que aconteceu numa cidade pequena em Tocantins. 9 pessoas adquiriram a doença por conta disso. A Argentina também está com casos? A Argentina tem casos importados, surtos importados. Então, a pessoa vai viajar agora Bariloche, Buenos Aires, né? Se expõe nesses locais no aeroporto, eventualmente com pessoas da Bolívia também, com sintomas. Então, quanto maior a exposição, maior o risco de aquisição. Então, sempre nesse momento, é ficar atento para sintomas, perguntar se viajou ou se teve contato com alguém que retornou dos Estados Unidos, do Canadá, da Bolívia nesse momento. É importante essas perguntas, o profissional de saúde tem que ficar atento e solicitar o exame, sorologia para sarampo, IgM, IgG, para a gente ter a certeza e fazer o diagnóstico diferencial. Júlio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público que está assistindo agora, sobre essa preocupação que temos nesse momento e, claro, os cuidados que devemos ter. Assim, a principal recomendação vai para as mães, né? Mães, vacinação. Vacinação, né? vacinação. Não podemos deixar que essa doença retorne. Nós conseguimos novamente eliminá-la em 2024. A gente não pode baixar a guarda nesse momento. A gente tem baixas coberturas, então sim, a gente tem surtos importantes, a gente tem a Bolívia com um surto importante. Vamos comparecer à unidade de saúde e se vacinar. Júlio, muito obrigado mais uma vez pela sua presteza em trazer aqui esclarecimentos importantes para a população. É um prazer estar aqui, sempre disponível, ainda mais nesses temas mais complexos e difíceis, mas que é importante para alertar a população. Fundamentais, né? Fundamentais. Muito obrigado mesmo. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia e lembre-se, vacinação é fundamental. Salvam vidas.